Salve, salve família, iniciando mais um Hour Body, Papo Saúde, eu, Reinaldo Dias, hoje com a lenda viva, Ricardo Arap. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Reinaldo, pelo convite. Eu sou muito grato de estar aqui, uma enorme oportunidade, longe de ser uma lenda, mas eu agradeço todo o seu carinho. Ricardo Arap, que é educador físico há quase 40 anos, já está batendo quase 40 anos na profissão. Eu também sou educador físico, então é uma honra estar com ele aqui. Bateu também os Guinness, então tá no livro dos Guinness Books lá, recordista. E a gente vai falar sobre muita coisa, sobre a área da educação física, empreendedorismo, vai falar também sobre a carreira dele como atleta na área de ciclismo e outras também, né, como assessoria dentro da área de natação, corrida, caminhada, enfim. É isso. Galera, antes de mais nada, inscrevam-se no canal, tá? Compartilhe. Também estamos lá no YouTube com o canal de cortes Hour Body, Instagram, TikTok e também estamos na plataforma do Spotify a todo vapor. Fechou? Ricardo, vamos contar um pouco da sua história, meu amigo. Você está aqui hoje, então. Você foi fazer educação física há quase 40 anos atrás, por quê? Porque eu era apaixonado por esporte. A minha mãe tem 1,70 m, né? Meu pai, 1,80 m, na média, na época dele, pessoa baixa. Meu irmão, sim, enfim. Eu sou o filho do meio, minha irmã um ano mais velha, meu irmão 2 anos mais novo. E eu sempre tive uma dificuldade grande com relação ao clima, com relação aos meus amigos de escola e também de sobrepeso, por incrível que pareça. E a minha mãe, naqueles tempos lá, acreditava, faziam acreditar que não só o esporte, mas especificamente a natação e o basquetebol faziam crescer. Na verdade, é a seleção natural que acabava propiciando pessoas mais altas, tanto para o esporte, quanto mais fortes para o outro. De qualquer maneira, ele acabou me colocando na natação. Eu acabei pegando gosto por isso, porque eu comecei a mudar os hábitos, perdi peso, fiz dieta 13, 14 anos por conta própria, daquela de limitar mesmo refeição. E eu tenho, inclusive, dentro de mim, que isso me impediu de evoluir na questão de altura, por uma questão de subnutrição mesmo, porque o que eu ficava era sem comer, literalmente. Mas o fato é que isso também me deu resiliência, porque eu percebi que tudo aquilo que eu queria, eu conseguia, era capaz de fazer, né? Então eu ia numa festa, imagine, 15, 16 anos, você vai em festas de 15, 16 anos, Sim. né? E todo mundo lá comendo salgadinho, tomando Coca-Cola, vinho, etc. E eu fazendo dieta, com 13, 14 anos, tomando água, não dormi sem jantar, ia para a escola e só ia almoçar. E isso foi me trazendo uma força interior muito grande. E à medida que eu comecei a perder peso e olhar para dentro de mim, não só no sentido estético, mas de autoestima, e aí eu também comecei a ter resultado naquilo que se diz respeito à atividade física, ao esporte, porque eu fui federado em futebol de salão, futebol de campo, basquetebol, por incrível que pareça. Eu era de um clube que tinha esporte com domicílio, foi campeão mundial de basquetebol, né? E ainda tinha conhecido a natação pelo olhar da minha mãe do desenvolvimento. E eu falei, puxa, é aqui que eu quero ficar. Começou a chegar a época de escolha de profissão, que a gente nunca está preparado, né? 16, 17 anos, eu terminei o terceiro colegial, tinha feito 17 anos em outubro. Não porque eu era prodígio, mas porque naquela época era normal, a gente sempre fica no meio da... Né? Hoje eu colocaria meu filho para ficar retardado. Antecipar, né? Exatamente. Porque eu vejo a dificuldade que eu tive, não era de inteligência, mas era de entendimento justamente para desenvolvimento. A gente que estuda na faculdade de desenvolvimento infantil, a gente sabe muito bem, né? Às vezes, a dificuldade que é colocado para uma criança tem muito a ver, porque por mais que se tenha escalonado 7 a 8 anos, 9 a 10, enfim, cada um tem um tempo de maturidade, né, de maturação.
Então, eu sempre vim patinando na questão da escola e na hora de escolher, eu fiquei muito dividido entre publicidade e educação física. Entrei nas duas, acabei optando por educação física. Meu pai é um médico respeitado, provedor, filho de árabe da primeira geração. E para falar para o meu pai, em 85, que eu ia sair de um colégio muito bom, particular, e ia fazer educação física, né? E para minha surpresa, meu pai não me censurou. Ele falou: a possibilidade de você dar certo fazendo uma coisa que você gosta é muito maior do que o contrário. Agora, o importante é você fazer direito. Então, aonde eu quero dizer da fala dele, que eu divido com meu pai, meus filhos, repito que nem um papagaio. Eu estou falando de filho de um árabe que fugiu da guerra em 85. Eu não estou falando de pessoas coaches que falam hoje sem fronteiras, né? Não sem fronteiras. Estou falando de uma pessoa conservadora, né? Uma pessoa que venceu uma área que na época era muito valorizada. E eu não obtive censura, né? Então isso foi um reforço. Por outro lado, eu era muito envergonhado. Então, quando eu entrei em educação física, e para mim a fala dele foi, né, a minha combustível também, né? Eu vi o professor de atletismo dando aula para 50 carecas, porque na época era natural todo mundo, o bicho, né? Sim. E eu falava assim: não vou ser capaz de falar para 50 pessoas aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei. E aí fui perdendo a força da minha convicção, não da minha paixão, mas a minha convicção, porque eu era um cara extremamente introvertido. Eu fui escolher também publicidade, porque quando eu buscava me comunicar com o sexo oposto, com a mulher, eu era tão envergonhado que a maneira que eu tinha era de desenhar, fazer algum desenho que pintasse alguma coisa que eu queria falar. E aí isso, para mim, também gerou dentro da minha cabeça a história da criatividade, que talvez o psicólogo, o psiquiatra, a pessoa mais criativa, o coach vai falar: puxa, é da natureza. Eu acho que é da natureza do ser humano você ser criativo. E assim como a gente treina o bíceps, a gente também treina o cérebro para ler e captar mais rápido a mensagem, para entender o invisível do ser humano e também para poder criar, quando a gente precisa, uma situação, seja ela de fuga, de saída, de alternativa, de empreender, né? E aí eu fui para publicidade no meio do ano. No primeiro mês de publicidade, a pessoa que dava treino de natação para mim, Ricardo Santos, foi meu primeiro padrinho de profissão da educação física. Ele sabia, porque ele tinha me visto careca no início do ano, né? Estou contando coisa de outubro, quando ele me viu. Ele falou: poxa, como é que tá a faculdade de educação física, né? Eu falei assim: não, eu larguei porque contei a história da vergonha e etc, né? E 7, 6, 5, 4, era dia 4 de outubro, uma sexta-feira. Ele falou assim: eu não acredito nisso que você fez. Segunda-feira você vem trabalhar aqui comigo, dando aula de natação. Então, o primeiro trabalho que eu arrumei foi fazendo faculdade de publicidade e dar aula para criança. Aula para criança de 3 anos de natação, dia 7 de outubro, dia do meu aniversário. Então, eu ganhei de presente de aniversário do primeiro emprego. Isso foi em 85, 7 de outubro de 85. E aí, o que aconteceu? Não deu o primeiro mês, toda a minha vergonha, coisa que talvez eu tivesse um processo de 10, 15 anos ou mais de terapia para perdê-la, a vida me obrigou, porque eu dava aula uma parede de vidro, né? Na verdade era uma vitrine, ficava aberta para as crianças, eu despido porque estava de sunga, ou seja, despido praticamente, e tinha que cantar músicas infantis e trazer a atenção de uma criança de 3 anos, e eu estava cuidando de uma vida, enquanto os pais, as babás, os responsáveis estavam lá olhando, né? Então a vida me obrigou a perder a vergonha. Em menos de um mês eu estava entrando com roupa de futebol, tirando cartão vermelho e amarelo, brincando com a criançada. E ali eu já sabia que eu não deveria ter saído de educação física.
Só que eu sempre fui um cara muito focado, eu tinha distribuído meus desenhos, na época eram páginas amarelas, que a gente chegaram a um livro desse tamanho, para quem não sabe, que toda a casa tinha, os correios entregavam. E aí eu tinha que ficar procurando as agências de publicidade e pegava ônibus, que 17 anos eu não dirigia, ia nas agências e levava os meus desenhos. E eles só pegavam estagiários a partir do sexto semestre. Perdão, do segundo semestre. Eu estava no primeiro. Então, eu fiz esse trabalho inicial dando aula para criança, mas o meu foco era continuar na publicidade. Só que à medida que eu fui evoluindo lá e perdendo a minha vergonha, os obstáculos que existiam na minha cabeça, eles deixaram de existir. Por isso que, por exemplo, se alguém fala que quer cruzar os Estados Unidos caminhando e precisar contar com a minha motivação, vai tê-la. Porque existem as limitações físicas, mas a maior delas está aqui dentro da nossa cabeça. E quando eu fui agradecer ele e dizer que eu ia sair em dezembro, eu já não queria deixar de dar aula. Mas o meu foco era em janeiro, segundo semestre de faculdade, eu ia sair pedindo estágio nas agências, já totalmente dividido. Ele falou assim: Ricardo, você nasceu para fazer isso. Eu tenho uma turma de pessoas que eu dou treino, que você sabe, em natação competitiva, e eu sei que você gosta de competição, porque era isso que eu gostava de fazer. E eu fui para a educação física porque eu queria ser para o outro aquilo que em adolescência eu esperava que fosse para mim. Alguém que pegasse como um padrinho e falasse: você quer ser atleta profissional? Eu queria ser jogador de futebol profissional. Então, você quer? Eu vou te ajudar, eu vou com você na peneira, eu vou, né? Eu não estou falando de ser beneficiado, estou falando quais são os caminhos, né? E aí ele falou assim: eu tenho essa turma, gostaria que você pegasse. Cara, cheguei em casa, meu pai abriu a porta, falei assim: pai, eu vou voltar para a educação física. Então eu rasguei de novo. Eu nunca tinha repetido no colégio, não porque eu era bom aluno, mas porque eu sempre passava no limite, mas porque eu queria fazer esporte. O meu objetivo, minha adolescência, é o que eu ia fazer depois da escola, que era o esporte. E aí, de repente, eu tive a coragem, mais uma vez, mudar os meus planos universitários. E por isso, inclusive, que eu sempre deixei para os meus filhos muito claro que eles têm todo o tempo do ano, mais ou menos, né? Que eles têm todo o tempo do ano para escolher. Né? Por quê? Porque a gente fica nessa neura de Tem que ser para ontem, futurismo. E assim como existe uma evolução de desenvolvimento infantil, que é determinada através de pesquisas, e por isso que tem aquela divisão de faixas etárias, que prevalece na escola e também no meio de escola e de esportes, existe socialmente essa questão de sair da escola e ir para uma faculdade. Quem está preparado hoje, apesar que existe uma evolução tão grande, que a questão precoce do desenvolvimento, seja ele inclusive sexual, até de experiências, pode até dizer que mudou. E hoje um pós-adolescente de 18 anos, ele pode ser mais assertivo. Mas aquela resistência que a gente tinha, ou a necessidade de ser assertivo, porque saindo da escola a gente tinha que ir para a faculdade, é uma coisa que talvez seja impossível, né, de se imaginar, né? E depois eu não saio mais, né? E seu pai, ele desde o primeiro momento, ele aceitou a questão da educação física. Aceitou e apoiou. E o que é legal é que não tinha essa questão que é levantada hoje, essa bandeira, vamos dizer, do lado bom, positivo, que é a educação física, os benefícios que traziam. Pelo contrário, alguns médicos tinham resistência. Não pode fazer atividade física, não pode fazer musculação, vai para natação, vai para fazer hidroginástica. Seu pai não, seu pai já teve uma visão mais futurista. Pô, vai lá e acabou. Exato. E ele nem quis defender a educação física, para ser bem sincero. Apesar de ser da área da saúde, a educação física faz parte dela, né? Mas ele, na verdade, ele quis me dar uma carta em branco, assinada por ele, falando: o que você fizer, desde que você faça direito, pode contar comigo. Entendeu? Vai para onde você quiser. É isso. Ele nunca falou que você tem que ser o melhor, mas ele sempre falou: faça o seu melhor.
né? E para os meus filhos a mesma coisa, eu nunca conferi um boletim, se é que essa palavra existe ainda, né? Mas eu sempre vou cobrar, meu filho está com 21, já está em 2 anos, foi efetivado numa agência de publicidade, e hoje ele virou head da agência, com 21 anos. E eu nunca conferi uma nota, nunca, né? E ele faz com a mesma paixão que um dia eu tenho certeza que você começamos na nossa área, né? Porque tem que ser paixão. Para a gente andar de bermuda, mas trabalhar sério, de segunda a domingo, tem que ser paixão. Porque a nossa área é trabalho e é serviço, né? A nossa área é atendimento, a nossa área é 24 horas, né? A nossa área tem que enxergar o que ninguém enxerga, é invisível, porque não é bíceps, não é quadríceps, né? Se dormiu bem, o que você tem? Por que você está assim, né? A pessoa, você está disponível a hora a pessoa te procura, né? É você apertar o ombro e fazer ela mudar de ideia para ela manter a disciplina. E quando ela aprende a disciplina pelo esporte, ela replica isso na vida e ela começa a ter resultado em todos os sentidos. Então, se você falou sobre a questão dos outros profissionais, até metade da profissão, eu procurava parceria com outros profissionais, nos quais de saúde, em especial medicina, às vezes eu não era nem atendido, né? E hoje, os profissionais nos procuram para que a gente possa fazer parte da equipe disciplinar deles e vice-versa. É uma mão de duas vias, mas nunca foi isso lá atrás, né? lá atrás. Então a gente vai chegar agora nessa parte que você contou a sua entrada na educação física, e aí agora a gente entra na questão do ciclismo alinhado ao empreendedorismo, porque aí a gente sabe que você foi o criador da Race, né? A consultoria esportiva, e a gente vai entrar primeiro na definição. A Race é uma consultoria esportiva na qual está registrada a consultoria esportiva, correto? Correto. Porém, é uma assessoria. Sim. É assim, em 98 fui fazer uma prova, chama Race Across America, que é cruzar os Estados Unidos costa a costa, do Pacífico para o Atlântico. Mas eu não quero entrar nesse momento sobre isso. Em 98 houve um boom, a gente teve aí a morte precoce não, porque o Abílio morreu com 80 e poucos anos, mas precoce no sentido de data, né, que ele faleceu, não tem um mês. Mas naquela época ele se motivou a correr a maratona de Nova York e ele sempre foi uma pessoa muito disciplinada e ele acabou criando dentro disso um olhar macro da capacidade que existe do esporte mudar a vida das pessoas. Ele sabia o que mudava na vida dele, mas ele resolveu replicar isso na vida dos colaboradores da empresa dele, na época do Grupo Pão de Açúcar. E aí ele criou um sistema, junto com o treinador dele, Vanderlei de Oliveira, meu amigo, onde dava oportunidade para os colaboradores participarem do treinamento de corrida, e com isso, aqueles merecedores, e aí eu não estou falando de performance, tempo, merecedores por causa de disciplina, dedicação, iriam para a Maratona de Nova York. Ele chegou durante vários anos a levar 300 colaboradores, não só para Nova York, como para a Maratona de Paris, porque na época, desculpa, o grupo Cassino, que é francês, comprou parte do Pão de Açúcar, então era interessante para ele também levar esse pessoal para correr a Maratona de Paris. Muito bem, a Veja se interessou. Por que eu estou contando isso? Porque a Veja se interessou enquanto revista. Existe a revista Veja São Paulo, e resolveram fazer uma matéria com Vanderlei de Oliveira falando sobre os corredores. E aí o editor da Veja, na época existiam 10 assessorias no Brasil, e o editor da Veja resolveu dar oportunidade para 5 para participarem dessa entrevista, no qual a gente, inclusive, teve a oportunidade de dar uma frase, o que a gente gostaria de falar. O que eu falei
que a gente tem que ter a iniciativa, a gente tem que ter a vontade de sonhar e a iniciativa de começar, e ter a alternativa de também dar o contato da gente, né? Dar o celular, o telefone. E isso deu um boom. Das 10, 5 foram escolhidas, no qual a gente realmente teve sorte de ter sido escolhida, porque das 10, 50% ficaram de fora. E nessa época, junto com o Pão de Açúcar, outras empresas começaram a se motivar, porque no final das contas, os RHs das empresas seguem. Haja visto, por exemplo, o que aconteceu com o Gympass. Então, diante disso, a gente recebeu muita procura e por isso eu tive que abrir um CNPJ para atender, emitir nota, prestar serviço para atender trabalho de qualidade de vida nas empresas, em 98. E quando eu me deparei, eu não tinha um nome. E as pessoas viviam perguntando, porque eu fiz o Race Across America, e as pessoas perguntaram, e aí, como é que foi a Race? Como é que foi a Race? Como é que foi a Race? Que era o Race Across America. Até que um amigo meu falou, por que você não chama de Race a sua consultoria? A hora que ele falou isso, porque Race na tradução do inglês é corrida, então tinha tudo a ver. E em 98, a questão de marcas, você permitia você pegar essa marca e registrar em seu nome. Tanto é que eu tenho registrado e eu, de tempos em tempos, eu tenho o direito de renová-la. E, inclusive, com relação à época site, né? Não existia ninguém com domínio. Então, ficou race.com.br e por aí vai. Então, a Race começou estimulada pelo crescimento devido ao Abílio Diniz, ajudada por ter sido uma das escolhidas para poder se promover dentro de uma revista que hoje a gente fala de rede social, mas na época as revistas tinham muita força, principalmente uma revista como a Veja, de São Paulo, que direcionava para o paulistano, né? E com toda a humildade, a gente também teve a competência de se estruturar, inclusive foi organicamente. A gente não começou comprando carro, uma tenda, camiseta, oferecendo água para depois transformar em empresa. Não, organicamente a gente foi crescendo, as pessoas foram nos procurando, a gente foi fechando contratos e a partir disso a gente foi acrescentando serviços que complementavam a questão da planilha, do treinamento, até chegar em 800 alunos aí durante... a gente vai fazer 30 anos agora em outubro, enquanto CNPJ, até 25 anos a gente chegou a 800 alunos atendendo 16 empresas, a maioria grandes empresas multinacionais. Então, na questão de empreendedorismo, vocês praticamente também são um dos pioneiros. Um dos. Porque eu te corrigi, porque eu não posso parecer arrogante e eu já tive. Sim, já tinha alguns aí, mas não tinha. Nós fomos um dos. Não é essa leva que tem hoje, né? Hoje tem muitas e muitas. E aí eu quero fazer essa comparação do mercado que você iniciou, que você deu o boom de 800 para o mercado atual. Tá. Bom, o mercado atual, primeiro se a gente for, eu gosto muito de usar o gráfico da pirâmide, apesar que para alguns ele é ultrapassado, e tem gente que inclusive faz a pirâmide ao contrário, né? Seria assim, não a base maior e o pico, e o topo, né? Mas usando o gráfico antigo da pirâmide, se analisar em matéria de tempo, eu vou fazer quase 40 anos de profissão. Então, nos bastidores aqui, eu estava conversando com você, né? No mínimo, tem 39 anos de pessoas que foram se formando em educação física. E a educação física deixou de ser uma profissão marginalizada e marginal. Não estou falando profissional é marginal, mas marginalizada em ticket de valor de salário, perspectiva de trabalho. Seria inimaginável, você tem muitas aulas particulares, profissional, mas seria inimaginável você ver um profissional sendo pago para trabalhar individualmente dentro de uma academia. E tem academias, eu sei que vocês participam, vocês apresentam aqui vários profissionais, que criaram, e clubes que criaram um próprio espaço só para o personal, não é só para aula particular. Eu não gosto de usar aula personal, eu gosto de aula particular. Você pode me chamar de velho, mas é porque o personal ele acaba
às vezes, criando estereotipo nem sempre positivo, porque por mais que quando a gente traduza, seja a questão individual, já brincaram muito com a nossa profissão Com certeza. no estereotipo, né? Que o personal é aquele que, às É o vezes, pegador, é o cara que então, o teatro, da novela, exatamente. E eu sempre incorporei a minha profissão como uma missão mesmo. Todas as vezes que eu tentei empreender outras coisas, até relacionadas à minha área, academia, bicicletaria, etc., não deram certo. Então, a minha essência, a minha missão é, enquanto professor de educação física, eu sou educador físico, e falo de boca cheia, sou educador físico, que não é só físico, né? Que passa, que transfere pelo físico. Então, mas isso é uma outra história, a história do personal. Voltando aqui. Então, o que acontece? Existe um número, se não infinito, mas muito grande de profissionais que escolheram isso. Eu mesmo fui convidado mais do que uma vez, FMU, entre outras faculdades, para falar sobre o negócio, assessoria esportiva, e junto a isso também apareceram outras ferramentas, como o Gympass, que eu não sei se já chegaram a conversar aqui sobre o assunto, que mudaram um pouquinho o caminho, porque quando você tem uma estrutura grande, é só você ver o que você montou aqui enquanto estúdio, você também aumenta seu custo, né? Então, você também tem uma necessidade de, para manter isso, um custo e continuar investindo, né? E aí, por exemplo, vieram ferramentas como o Gympass, por exemplo, que vieram dificultar a questão quantitativa das assessorias, porque as empresas migraram para o ticketing, né? A gente conhece secular, de maneira secular, mas o ticket de restaurante é uma praxe para as empresas grandes e para a maioria das empresas. E no final, o Gympass ele é um ticket de gym. Então, a cabeça do RH, para que eu vou administrar assessoria esportiva, a quadra de beach tênis, a yoga, que eram parceiros, que eram fornecedores dessas empresas, enquanto eu posso dar para o gerente um ticket, para o presidente um ticket maior e para o estagiário um ticket menor, e assim como eu já faço com refeição, vou fazer com qualquer coisa relacionada a gym, né, a esporte em geral. E as empresas, elas não pensam, na maioria das vezes, porque eu não sou Midas para falar sobre, para cravar que são todas as empresas, mas elas normalmente seguem as tendências de outras empresas, inclusive independente do segmento, né? Não sei se os RH se conversam entre eles, ou o fato é que isso mudou muito o mercado e a expectativa de crescimento, porque se você falar enquanto braço que a assessoria é mais um braço da educação física, eu vou dar um ok com você. Se você falar que é um negócio, eu também vou dar um ok com você. Mas se você falar para alguém que já chegou a ter 800 alunos, que é possível transformar uma assessoria hoje numa quantidade macro, falando de faturamento versus atendimento, trabalho, equipe, estrutura, como essa que você está montando, eu tenho um olhar mais crítico. mais crítico. Não tem. Não. Até porque também, além disso, falando de assessoria, existe assim mais de 50 pessoas, se fosse 50 pessoas estava bom, mais de 50% das assessorias que não são compostas de profissionais da área de educação física. Esse mundo sem fronteiras veio intoxicar a nossa área, e o Conselho Regional de Educação Física, ele não tem nem capacidade mais de controlar. Então, eu conheço pessoas que eram minhas parceiras, como bicicletaria, mecânica de bicicleta, e que oferecem o serviço que eu, enquanto professor de educação física, prestei durante quase 40 anos, né? Então, assim, falando
porcentualmente, sem aprofundar, sem pesquisa, mas olhando para o meu dia a dia ao redor, é, não só as ferramentas novas, não só a concorrência pelo número, não só como mais um negócio que pode gerar uma independência. A pessoa vai falar, vou trabalhar na academia 8 horas ou vou ter o meu próprio negócio e trazer os meus alunos seguidores? Eu não estou nem falando de mídia social, estou falando daqueles que confiam no meu trabalho e naquilo que eu apresento em campo, né? Eu conheço de outras áreas, nutricionista, psicólogo, fazendo aquilo que eu e você nos preparamos e nos formamos e temos um certificado para isso acontecer. E a fiscalização fica em déficit, como sempre, infelizmente. Porém, falando da sua consultoria, você vem, que aí você abriu, e aí você não falou, que eu quero saber a fundo. Você vende qual serviço? Que é equipe múltipla, né? Sim, cortando você, exatamente. né? Saber um todo. Eu trabalho basicamente com pessoas que buscam lugares outdoor, externos, ou indoor. Quando eu digo indoor, é assim, uma pessoa que quer correr na rua, mas durante a semana ela vai comer esteira. Quer pedalar na rua ou na terra, mas durante a semana vai correr no ciclo simulador ou numa bicicleta ergométrica, né? Pessoas que caminham, seja por indicação médica, clínica, de saúde ou até psicológica. Então, desde o caminhante ao iniciante de corrida, ao corredor de alta performance, e isso estende a pessoa de bicicleta, aquele que não sabe andar, seja criança ou adulto, que precisa tirar a rodinha ou ajuda para tirar traumas, até aquele que quer performar e quer fazer uma prova, seja ela de triatlo, Ironman, mountain bike, enfim, né? E tem aqueles que ainda fazem isso, mas acrescentam a natação. Eu já tive escola de natação, meu primeiro trabalho fui, inclusive, como treinador de performance de natação. Então, no final, eu consigo atender tudo aquilo que gera dentro dessas atividades. Assim como você, que foi atleta, vencedor nos Estados Unidos de fisiculturismo, mas você tem a fisiologia, que é a base, é o esqueleto, é o coração, são os órgãos vitais da nossa área. O conhecimento que eu tive também enquanto adolescente de várias modalidades coletivas me fazem trazer para um esporte individual um olhar coletivo de aquilo que poderia ser um tiro no pé, que é dividir a atenção, um horário com mais pessoas. Eu consigo transformar isso no positivo, que é criar motivação para que aquelas pessoas, dentro daquele horário, mesmo com a atenção dividida, tenham a motivação, porque sempre vai ter uma pessoa que está igual ou aquém ou além de você. Independente se você na anamnese colocou que você quer ser o campeão de bote, aí o outro ele só quer lá se divertir. Mas para fazer aquela ação daquela atividade, ela, no caso de uma musculação, ela carrega os mesmos 2 quilos para fazer um bíceps, uma rosca direta, né? Então, é você juntar, né? Por isso que eu digo que para um profissional de educação física, a primeira coisa que ele tem que entender e se perguntar se ele está pronto para servir. Porque aquele que não gosta de atender, é melhor nem ir para a área. Porque, assim como tantas outras, já deixou de ser uma área marginalizada, já deixou de ser uma área café com leite. Café com leite, as empresas consideram, então, um espreme na hora de renovar contrato, etc., né? Hoje a gente parte do canibalismo corporativo, que assim, eu tive uma empresa, eu não vou citar o nome, riquíssima, que durante 10 anos eu mantive o preço, porque cada ano de renovação, ela falava, se você não manter o preço, a gente vai abrir concorrência. Então, durante 10 anos, você multiplica pelo número de inflações, eu trabalhei 10 anos com ela sem mexer no meu preço, né? Então, existe esse canibalismo, né?
E se você ainda não gosta de servir, não gosta de escutar, não olha o outro por aquilo que ele traz por detrás, a gente tem vários e vários exemplos, não só de pessoas, mas trazendo na nossa área, que venceram no esporte depois que elas encontraram o que hoje está na moda, falar coaching, né? E falando coaching esportivo, um cara que olha e transforma a pessoa. O Guga, né? Sim, olhar O Larim, exatamente. Quem era o Larim Passos antes do Guga? Sim. Mas quem era o Guga antes do Larim Passos? Entendeu? Então, é uma congruência, né? E dentro da assessoria, aí você falou essas questões, só que aí você tem equipe múltipla, né? Sim, Disciplinar, que aí entra questões de... nutricional, tem hoje o psicólogo do esporte, sempre teve, mas o que existia, assim como existia uma resistência com relação ao personal treino, existia a resistência da gente, na área de saúde, poder ser recebido por um profissional de área de saúde, né? A própria psicologia, a nutrição, sofreram essa resistência também. Talvez para o bodybuilding não, mas a nutrição ela é muito bem aceita e passou a ser um braço, uma coluna indispensável, numa mesa de 4 pés, falando de saúde, uma está a nutrição, a outra está a preparação, né? E agora a psicologia de esporte cada vez mais, mas não foi sempre assim. Mesmo a psicologia sendo uma ciência há muito tempo, antiga, relacionada ao esporte, entendendo o potencial que pode ter de transformação, não foi ser sempre assim. Por isso que, inclusive, assim como a gente, quando eu digo alguns colegas de profissão, começamos nesse braço da educação física e assessoria, existia até anteontem poucos psicólogos do esporte. O negócio agora abriu, né? Abriu. Que é bom, que é ótimo. Eu vou entrar na dona de casa, só para você entender muita coisa aqui. Então, assim, eu ainda vou entrar, o Ricardo Arapi aqui, nas questões como atleta, tá? A gente ainda vai fazer umas perguntas de ciclismo, são várias, mas eu ainda continuo aqui com ele na questão da assessoria. Que aí agora a gente vai entrar, que você falou desse olhar clínico, de olhar a performance, e aí eu vou entrar nas perguntas das provas, o que vocês já fizeram, o que a Race já desbravou aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Sobre a questão dos atletas da Race no mercado, vocês já fizeram várias competições, já destacou alguns aí que já sobressaíram e foi para o mercado de competições. Você tem alguns aí que você possa falar, Ricardo? Primeiro, eu queria falar, dar um passo atrás, só meio passo atrás, para falar que hoje as assessorias elas estão mais especializadas ainda. Na época que existiam poucas, a gente acabava trabalhando com vários esportes. Isso é legítimo. Legítimo que eu digo é o profissional de educação física, desde que tenha capacidade, experiência, conhecimento, que nem a musculação. Vai chegar um aluno para você e fala, eu quero treinar para fisiculturismo. Eu quero treinar para uma questão estética. Eu quero treinar para fortalecer meu problema do ombro que o médico pediu. Eu quero treinar para voltar a andar e assim por diante, né? E existem também os especialistas, aqueles que inclusive são especializados na terceira idade, em cardíacos, em deficientes físicos, né? Em crianças. Hoje a especialidade está muito dirigida, então não só basta você ser uma assessoria, mas se você faz triatlo, existem assessorias específicas para triatlo, as assessorias específicas para ciclismo, e ciclismo para mulher e assim por diante. Na nossa história, nesses 30 anos de assessoria esportiva, como a gente pegou o crescimento e como existiam poucas assessorias, a gente conseguia atender esse universo macro. Os triatletas, os ultramaratonistas, aqueles que correm provas como Conrads, na África do Sul, que é a mais importante prova de corrida, com 90 quilômetros, né? As travessias de natação, as provas de corrida de pista, as provas de ciclismo,
as provas de mountain bike, de aventura, que é uma outra atividade que também surgiu outdoor, e que a gente participava porque estava relacionado à caminhada, trekking, estava relacionado à natação, estava relacionado à bicicleta mountain bike, né? E running também, corrida. Cross, corrida, mas corrida, né? O maior exemplo que a gente teve é de uma amiga nossa de profissão, que chama Cristina de Carvalho, e que começou sem ter bicicleta a fazer triatlo, eu emprestava a bicicleta para ela, e a gente ensinou passo a passo, literalmente, como mudar as relações, qual a bicicleta certa, ir para a estrada, os lugares que ela teria que fazer, e treinar com segurança. Tanto a parte de natação quanto de corrida, de bicicleta, até ela se tornar... O Pão de Açúcar também criou um Dream Team de triatletas, que eram justamente aqueles que seriam preparados para os Jogos Olímpicos. E ela foi uma dessas pessoas. Infelizmente, uma questão de câncer de mama, que no primeiro momento ela não aceitou o tratamento convencional e buscou um tratamento alternativo. A hora que ela foi obrigada a ir para o tradicional, já era tarde, né? Então, por exemplo, a Cris é um desses exemplos de participar de mundiais, etc. A gente teve alguns alunos que foram para Pan-Americano de Ciclismo, foram para mundiais nas faixas etárias, porque o esporte também, ele sempre foi um business, mas como tudo hoje em dia no mundo, também pela quebra de barreiras e porque a gente consegue atingir o mundo inteiro, literalmente, mais do que nunca virou um grande negócio, né? Então, organizadores de provas surgiram, não foi só o crescimento de assessoria esportiva, porque até ontem, performance, a gente falava de clubes, de associações, né? Agora não, isso tudo está também voltado para o público normal, que eu chamo de pseudo-atleta, sem nenhum interesse de diminuir isso. Pessoas como eu e você que trabalhamos durante o dia, só que em determinado horário do nosso dia a gente coloca a nossa armadura, seja de triatleta, de ciclista, de bodybuilding, e vamos agir como tal, utilizando todas as ferramentas que a gente tem. Equipe multidisciplinar, forma de treino, tecnologia, planilha e etc. Aplicativo, roupas determinadas, enfim, é um universo, né, que eu tenho certeza que você já começou a colocar aqui, vai ser assunto corrente. Então, diante disso, também surgiu o interesse das pessoas performarem, pessoas que são profissionais das suas áreas, têm família, tem que investir o seu tempo em tantas coisas, começaram a investir também nisso e buscando performance. Então, não é raro, por exemplo, uma pessoa normal treinar, participar de uma seletiva e conseguir ir para um mundial, que normalmente, assim como qualquer atividade, é em determinado país, cidade, capital do mundo, e participar na sua faixa etária, né? Os organizadores, os presidentes de confederações, entenderam que isso era um nicho, então eles começaram a fracionar, assim como no desenvolvimento infantil existe o fracionamento por idade para aprendizado, no mundo esportivo, para aqueles atletas amadores, também houve um aumento significativo através, inclusive, de fracionamento de faixas etárias. Normalmente acontece de 5 em 5 anos, né? 60 a 65 anos, 65 a 70, às vezes de 10 em 10, enfim. Isso acaba gerando uma motivação extra, que é bom para todo mundo, para aqueles que praticam, para aqueles que trabalham com isso, né? E que estão envolvidos nesse macro universo aí. E a Race, então, já esteve no Ironman, travessias aquáticas, triatlos como esses que acontecem em Santos, short triatlons. A gente já teve no Race Across America, todo ano leva uma equipe de alunos, ou que participa um aluno pelo menos nosso, né, um atleta nosso. Provas de ciclismo constantes que não param de acrescentar no calendário nacional e internacional, né?
corridas, maratonas por todos os lugares do mundo, né? Tem as 5 mais importantes, mas tem maratona e meia maratonas no mundo inteiro. Basta você escolher. Cicloturismo é uma coisa que a gente cansou, é uma moda, uma palavra ruim, negativa, mas a gente já fez com muita frequência, continua fazendo, levando gente para pedalar Europa, Bélgica, Itália, né, França, Chile, Estados Unidos, enfim. Essa é a nossa realidade. Travessias aquáticas também, mar. Exato. Troféu Brasil ali eu já participei já. Não, mas trabalhando. Nada de... você não pode gastar muita... aquele meio muito... Trabalha para construir e o esporte de endurance se destrói. Não, mas eu trabalhei lá só coordenando a equipe. Legal. E aí você já fez várias vezes também. Sim. Muitos anos, né, ali? Muito. É só você perguntar pro Núbio lá há quanto tempo tem o Troféu Brasil. Você coloca aí o tempo que a gente tá, porque desde que ele começou, ele é contemporâneo na gente do bom também, né? Porque, de certa maneira, no início, sem querer ser arrogante, quem preenchia as provas dele eram as assessorias aqui de São Paulo e, óbvio, os grupos do Brasil inteiro, por isso que é Troféu Brasil. E também tem o pessoal de Santos, tem a cultura por conta do mar, sim, do triatlon, né? E porque também a prova era lá, ela tinha um calendário, a prefeitura ajuda, participa, por isso que também não só a competência do Núbio, mas também a prefeitura, independente de partido, ela sempre colocou, ela entende que isso é positivo para a cidade. Ela tem isso na cultura dela. Então, galera, a gente não tá finalizando não, tô com o Ricardo Arapy aqui, a gente vai falar sobre ciclismo, tem umas perguntas para ele aí das provas, porém, eu já vou pedir pro Ricardo deixar o WhatsApp dele, para você que quer fazer a consultoria, tem equipe multidisciplinar, então ele trabalha com uma equipe aí devastadora, a galera é profissional, há mais de 30 anos no mercado, e é isso aí, fechou? O site é... race.com.br race.com.br e o seu WhatsApp, Ricardo, se vocês quiserem chamar? 011 98818-6468. Vou repetir, 011 98818-6468. E isso, galera, não é só nível São Paulo. A gente está aqui em São Paulo, mas é pro mundo. Quem quiser fazer assessoria com a Race aí, é pro mundo. Tá? Eles montam as planilhas, os treinos aí, tá tudo certo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado você. Ricardo, agora a gente vai fazer a pergunta. O que é o ciclismo de longa distância? Então, toda prova que foge da média de uma distância tradicional, seja o que for, natação, travessia, corrida, ciclismo, enfim, ela é chamada de ultra distance, distância ultra, né? Toda atividade acima de 1h30 é uma atividade de endurance, mas dependendo da distância de cada uma dessas atividades, ela é considerado ultra, ela ganha um status um pouco maior, não no sentido de egocentrismo ou de importância, mas de padrão, né? Então, essas provas de longa duração são provas que têm acima de 1h30, 2. Por exemplo, a gente citou aqui o triatlo, o Ironman, que são provas que quem ganha em 7, 8 horas, mas o atleta amador tem aqueles que chegam até em 17 horas, a mesma prova para vencer a mesma distância dos profissionais, né? Isso é uma prova de longa duração. Uma prova de 100 km de bicicleta é uma prova de longa duração. Uma travessia de 10 km nadando, 10 mil metros na água, mar aberto, é uma prova de longa duração, né? Então, dependendo da distância, ela sempre será uma prova de longa duração. E existe ainda um segundo patamar dessa longa duração, que são as provas de ultra duração. Tá, eu vou entrar agora já na sua área de atuação como atleta, que foi a Race Cross America. Exato. Eu quero saber que ano foi e como foi essa preparação. Legal. A primeira vez que eu fui foi em 98. É uma prova que consiste em você seguir
50 time stations, tem um livro de rota, que a organização é tipo uma prova de regularidade, que nem o Rally dos Sertões. Sim. Você tem que cumprir aquela rota determinada da prova. Então são 50 time stations, 53 time stations. Você tem que passar pela primeira, depois você vai seguir a segunda, assim por diante, e reportar para a organização da prova que você passou lá 7 horas da noite do dia tal. Aí você passou lá 5 horas da tarde no dia tal na time station 3, e assim por diante. E avançando. Né? Tem inclusive um número que fica 24 horas atento para receber informação de onde está o atleta, e você ainda corre com GPS. Em 98, aí as categorias solo, dupla, quarteto e octeto. Todas elas fazem o mesmo percurso. São 4.800 quilômetros, aproximadamente 3.000 milhas oficialmente. Você sai da costa do Pacífico e termina na costa do Atlântico. Por isso que é Race Across América, cortar os Estados Unidos. E eles ainda chamam de costa a costa, né? Da esquerda para a direita do mapa, ou do oeste para o leste do mapa também. Questão de orientação. Acontece sempre em junho, no início de junho, entre o dia 10 e dia 15. O solo, porque tem um tempo maior para participar, porque precisa, porque é sozinho, para fazer a mesma distância, sai na segunda terça-feira de junho. E as equipes, dupla, quarteto e octeto, saem no sábado subsequente. Nesse ano de 98, eu acabei indo em dupla, fui o primeiro brasileiro, fomos os primeiros brasileiros, eu e Alexandre Ribeiro, lá de Niterói, que foi 5 vezes campeão do Ultraman mundial, e foi o nosso melhor, durante muito tempo, o nosso melhor Ultraman, o melhor Ironman também, né? Nós resolvemos fazer em dupla porque não tinha mais 2 para fazer, porque o projeto custava mais barato fazendo em 2 do que em 4, e eu queria de qualquer jeito fazer aquilo para comemorar meus 30 anos. E aí no decorrer da prova a gente foi fazendo uma evolução bonita e sem nenhuma perspectiva a não ser terminar, concluir. A gente chegou 2 dias antes, o recorde era 9 dias, alguma coisa, a gente chegou em 7 dias e 10 horas na prova. Então a gente bateu em 2 dias o recorde que tinha. E fomos parar no Guinness Book por conta disso. Foi o menor tempo dessa distância de 3 milhas que uma dupla conseguiu realizar naquela época, né? E eu trago comigo e com ele, a gente traz junto isso de coração. Eu fui lá só para realizar, para comemorar meus 30 anos, e olha que curioso, eu já cheguei a falar aqui no início do podcast, meu aniversário é dia 7/10, e a gente chegou lá, tinha uma faixa do 7/10, e eu pensei, puxa, estão comemorando, porque eu falei que era para comemorar meu aniversário, não era para bater recorde nem nada. E aí não, era 7D de days e 10H de hours, porque ainda a vida me deu de presente que tem uma faixa escrito 7/10, que era o meu aniversário, mas na verdade foi o tempo que a gente percorreu. Isso para mim, se a numerologia pode explicar, ótimo. Se não puder, eu vou explicar mesmo que foi um presente da vida, mais um presente da vida. Depois disso, eu tive a oportunidade de 5 vezes em quarteto, onde alguns alunos meus queriam participar e sempre me chamavam para estruturar, para montar a equipe, para dividir o know-how e para eu prepará-los. Só que eles acabavam sempre me acrescentando como um 4º atleta, sem custo, porque eu já vendi carro para participar da prova, sem custo e sem muito treino, e ainda quarteto que... imagine um dia tem 24 horas, você divide por 4 pessoas, são 6 horas por dia. Que para bicicleta talvez seja como você treinar 1h30, 2 de musculação todo dia. Não é uma coisa fora do normal para bicicleta. É que nem para o corredor correr 1 hora na esteira. 6 horas é um trabalho de endurance, mas ainda fracionado durante 24 horas, é extremamente equilibrado. Você vai se cansar, mas você não vai perder consciência, se estressar, ganhar assadura, correr riscos, etc. Então, eu acabei indo 5 vezes também subsequentes. Só que como todo mundo, a tendência é subir a régua, ou na maioria das vezes a gente sobe a régua, sempre ficou na minha cabeça de buscar fazer sozinho. E é o que eu tenho tentado, esse ano mais uma vez eu vou tentar fazer.
Quando eu digo tentar, é porque eu não quero parecer arrogante, porque as minhas tentativas, cada ano que eu tentei, aconteceu uma coisa diferente. E aí, ano passado eu estava com uma margem de 18 horas, porque você tem 12 dias para fazer. E eles não querem saber. Se você não chegar, e tem 2 pontos de corte. Então, se você não chegar no corte em tal hora, tchau. E nesse ano eu estava com 18 horas de folga, quase um dia. A perspectiva era eu chegar em 11 dias baixo ou até abaixo de 11 dias. Só que no Kansas, que venta muito, em determinado momento tinha um cone grande e o vento trouxe o cone de frente e eu peguei e rasguei a minha perna, quebrei o dedão. Fui impedido. E aí, como eu tenho muita gente, e aí também não é arrogância, tá? Mas eu preciso dizer que eu tenho muita gente que torce por mim, tem muita gente que não torce, né? Mas eu tenho muita gente que torce, que me abraça, me acolhe, principalmente quando eu volto. Eu consegui, através de um projeto incentivado, e estou voltando de novo esse ano, agora em junho. Comecei a preparação, perdendo peso, aquelas coisas todas que você sabe que precisa, né? Até na preparação para um fisiculturista, a perda de peso é essencial. No caso, a bicicleta é para performar mesmo, né? Mas eu achei bacana e fiquei curioso aí. Você falou que a primeira vez que vocês pedalaram, você foi em dupla. Quantas horas vocês pedalaram? O dia tem 20... A gente trabalhava por tempo, dividia por tempo. Então, o dia tinha 24 horas, cada um pedalou 12 horas. Só que não era ininterruptamente, era de hora em hora. Então, você revezava de hora em hora. Você saía da bicicleta, cronometrava 1 hora o teu parceiro. 15 minutos antes de você entrar, você já tem que se trocar, colocar a roupa de novo, se preparar para ficar lá fora esperando, para quando desse 1 hora, que nem revezamento, você dá o tapa no teu parceiro e você sai fazer outra hora. Então, não é que são 12 horas você descansa de 12. É que você não descansa até acabar a prova. Mas chegou já alguma vez, você já montou uma estratégia com ele, falou, pedala 3, 4 horas aí? Sim, à noite. A gente trocava de 2, 3 e 2 horas. 6 da manhã às 6 da tarde, de hora em hora. Eram 6 turnos de 1 hora cada um. E aí, à noite, 2 horas eu, 2 horas ele descansava. Aí, 2 horas ele, 2 horas eu descansava. Aí, 3 horas ele, 3 horas eu. E aí, 2 e 2, e aí começava o dia de novo, porque dá 12 fracionado. Esse passamento de mais de 3 horas não, para não descansar muito. Não, e outra, hoje eu não faria nem 3 horas. Eu faria no máximo 2 horas. Porque tão difícil quanto revezar de hora em hora, é à noite você revezar de 3 em 3 horas. Você não sabe o que é pedalar 3 horas no meio da noite, sair do carro, passar, porque assim você está no deserto, você pedala 49, 50 graus ao meio-dia e -2 à noite. Então é você sair do quente do carro à noite, que nem é o contrário também. A gente passou pelo Texas, todos os desertos, a gente passou por 5 desertos, Texas, Califórnia, Novo México. Então você saia do ar-condicionado da van e entrava em 50 graus no meio-dia, para pedalar 1 hora. E era a tua vez, não importa. 1 hora eu pedalava meio-dia, outra hora era ele. 1 hora eu pedalava às 11, ele ia para o meio-dia. E à noite é assim, 3 horas da manhã, você sai do quentinho, bota a roupa e vai pedalar no frio a -2 graus. Eu como leigo aqui, eu tô como leigo, tá? Eu fiquei super curioso com isso. Então vocês fazem os revezamentos, tem uma equipe, tem um carro, tem tudo certinho acompanhando. Sim. As refeições? No carro. Você comia no carro. Sempre carbando a mais? Sem no carro. A gente teve a ajuda do Laboratório de Metabolismo da USP na época. Foram 3 nutricionistas, o Reinaldo Bassiti, o Frank, todos eles viraram professores ou reitores de faculdade, de tão competentes que eles eram. E na época eles eram estagiários que faziam extensão no Laboratório de Metabolismo da USP. Eu conheci o diretor lá, o responsável, que era o GG, que veio a falecer depois na estrada, atropelado por uma bicicleta. Ele era remador, se apaixonou pelo projeto, no final comprou uma bicicleta e ia pedalar com a gente. E um certo dia saiu para pedalar e foi atropelado na estrada. E ele que montou, arquitetou e virou artigo. A nossa história virou artigo que foi premiada na USP, na Universidade de São Paulo.
existem vários artigos que participam internacionalmente. O deles, que era defender o BCAA na época, em 98, era defender a importância do BCAA como inibidor da fadiga do sistema nervoso central, que é o que você tem. Dificuldade de se concentrar, ficar 12 horas em cima da bicicleta, 7 dias, vai de chuva, de sol, aquilo lá vai fadigando. E a gente foi sendo cobaia, tomando BCAA, que hoje é uma coisa normal, mas lá atrás era como a creatina é hoje, o assunto que tá em alta, palatinose, não sei o quê, era o BCAA da época. E foi premiado, ganhou o prêmio no mundo por conta do nosso trabalho. O Arap, deixa eu te perguntar, e quantas pessoas nessa prova, geralmente? De participantes. Que é o mundo inteiro? Na época, eram 20 participantes do solo, né? Eram 7, 8 times de quarteto. O quinteto eu não sei precisar. Antes da pandemia, virou 50 de solo, dobrou, triplicou. Com a pandemia, que as fronteiras foram fechadas, o organizador da prova apanhou, porque não teve prova. E ele dependia daquilo. E, pelo menos até no passado, que é o segundo ano que abriram as fronteiras, para retomar a prova, ainda não se estabilizou. Eu não sei hoje quanto que é, porque, como eu te falei, não gosto de tecnologia, não gosto nem de número. Porque, para mim, é um desafio pessoal, então eu não quero saber quem vai competir. Eu quero, na verdade, para o próprio organizador da prova, não é uma competição. É para quem participa, quem quer colocar como uma competição. Mas é um desafio. Tanto é que tem um jantar no final, né? E que muitas vezes o atleta solo chega no horário de jantar, até arrepia. Todo mundo para de jantar, o cara entra no salão com aquela roupa imunda de 12 dias pedalando, aquela cara estragada. Todo mundo levanta e aplaude ele como se fosse o cara que ganhou, sabe? Porque, pô, 5.000 quilômetros, cara. Você não sabe. Então todo mundo dá valor para esse tipo de coisa. É diferente. É estilo meio Harley Davidson, sabe? Não é... Como é que chama aquele piloto italiano de motocicleta? O perfil do público são aqueles caras que saem andando de motocicleta da Harley. Alexandre Rossi, não é? Não é Alexandre Rossi, mas é o Rossi lá, né? Eu vou lembrar o nome dele. Não é aquilo, performance 100%, cara. É rusticidade, é um evento raiz mesmo. Então, e o custo também é alto, né? Porque você tem que levar uma equipe múltipla. Porque é 1 para 1 lá, né? Você tem que alugar 2 vans, um motorhome, porque é uma casa itinerante, né? Os staffs que tem que trocar, tem que dormir. Só que eles não podem dormir no hotel, porque a hora que eles acordarem, nós já estamos a 300 km para frente. Não porque a gente anda rápido, mas porque a bicicleta a 30 por hora, 90 km por cada 3 horas, deu 300 km. Né? Se quebra um carro, tem que ter o outro, então tem que acompanhar. Então tudo isso aí é $3.000 disso, 3 de gasolina, 10 passagens a $1.300, virou $30.000. Mas é gostoso, é o que você gosta de fazer, é o que você aconselha? Por enquanto, não aconselho. Não aconselha? Não, só para ter amor, né? O que eu aconselho é você não deixar de realizar seus sonhos. Existe uma amiga minha, Miriam Hattori, que ela fala assim, o meu medo é deixar passar desapercebido essa vida. Então, eu tenho o mesmo olhar em outras palavras. Eu assim, não importa se eu não for conseguir. Agora, enquanto dentro de mim, por isso que eu ia falar, enquanto dentro de mim eu acordar de manhã tiver esse sonho, eu vou tentar buscar ele. Se amanhã eu voltar, não consegui voltar, e falar assim, eu não quero mais, não porque os outros falaram, mas porque eu, seja por causa da idade, ou porque eu não consigo, ou porque eu não quero mais, mudei de atividade, né? Tudo bem, mas enquanto eu aconselhar, eu não posso aconselhar alguém a fazer terapia hormonal, porque tem os ganhos e tem os riscos. Então eu não posso, se eu for um médico, falar, não, faz reposição hormonal. Eu sou contra, eu sou a favor.
Mas, por exemplo, no momento que eu falo para a pessoa e a pessoa, isso define a decisão dela, se houver alguma coisa que desencadeie alguma coisa negativa, eu não quero me sentir corresponsável, né? Agora, se for para fazer para mim, aí eu não deixo ninguém nem... Eu posso até pedir uma opinião, mas é para eu chegar à minha própria conclusão. Agora, eu não posso chegar, eu aconselho, né? Porque vai pedalar, que nem eu pedalei esse final de semana, 3 horas da manhã no meio da estrada, com aquelas borrachas de pneu que descolam dos caminhões, você pega um negócio daquele que nem eu já quebrei o fêmur, porque eu caí em um dia de chuva. Caí estatelado 4h30 sozinho na estrada no escuro. Não, mas depois a gente vai marcar um podcast para você falar sobre Tá bom. a questão do ciclismo, Combinado. das questões que você aconselha de melhorias até para as pessoas aí terem ciência. Mas, só falando da sua prova para finalizar, de 1 a 10, qual o risco? 10. 10. O risco é 10. É 10. Perigo iminente. Qual é o risco de você fazer um supino e dar uma besteira? Sem ajuda. De maneira de performance. Aquele que... O supino não é o supino... Normal. É o perfil com pra sobrecarga para um RM. Você chegou, você teve que fazer um supino que não era para... Sim. Né? Fazer sozinho sem ajuda. Qual que é o risco de 1 a 10? Eu vou falar porque é um risco meu, então eu colocaria 7 ou 8. Mas para você que é risco... Não, sabe por quê? Fora. Sabe por quê? Porque eu vou pegar uma estrada. Se eu fizer tudo direito, e um cara errar a estrada, ele vai passar por cima de mim. Se eu fizer tudo direito e tiver um parafuso ou explodir um pneu da bike e eu não conseguir dominar... Um bicho na pista, etc. Exatamente. Muitas coisas. Né? Ou talvez possa não ter uma relação com o seu supino, porque se tiver gente ao seu redor. Mas, cara, um supino com não sei quantos quilos que você vai falar para mim, cara, entre você determinar que você vai fazer 4, 5, sei lá, a última série, e tentar a última e travar e não ter ninguém ao seu redor, cara, a possibilidade é enorme. Isso é o meu ponto de vista. Eu não sou um atleta profissional, como você é, mas habituado. Mas mesmo assim, o ciclista habituado morre no Tour de France. Ele freia uma hora errado, de 0 a 10 o risco é 10. Né? Porque a morte, ela não é 7,5. Né? Eu não quero corrigir você. Sim. Eu quero fazer sobre a minha analogia, reflexão. sim. Analogia. Né? Se tem risco de morte, de 1 a 10 é 10. Porque não existe meia morte, é que nem verdade e mentira. Não existe meia verdade. A meia verdade é uma mentira. Né? Então, se tem risco de morte, para mim, de 0 a 10 é 10. E aqui não é para coisar. Isso aí é avião. Você está entrando no avião, cara, tem risco. De 1 a 10, não. Mas, cara, pode ser que seja você, né? O meu avô morreu de avião. Né? Seguro. Talvez alguém que escute piloto de avião fale, o que esse cara está falando de besteira? Eu não quero dramatizar, né? Mas já que você perguntou, eu penso nisso todo dia. Inclusive, estou pedalando. Sabe por quê? Eu não sei quem está passando atrás de mim. Eu fiquei 9 horas na estrada, sábado, pedalando. Você pega, multiplica cronômetro. A cada minuto, quantos carros passam numa rodovia, multiplica pelos minutos que eu fiquei 9 horas. Ou seja, o risco é iminente. O que eu falo da prova, justamente, é essa... O Cone... Sim, entendeu? que pegou. 20 anos fazendo a prova, o Cone... Pegou. Quando eu performei, entreguei o meu trabalho, o Cone me derrubou. Por causa do vento. O que eu falo justamente por você fazer a prova 20 anos é o que acontece. Nesses 20 anos, o que você já viu lá? Teve cara que morreu, teve vários que morreram. Teve um que morreu na chuva, lá no final, que é muito verde, na região do Atlântico. Você passa por uma cadeia de montanhas, que são os Apalaches, mas é muito verde. Então chove, porque é junho, é início de verão, primavera. Então você pedala na chuva e aí vem aquele spray de água para cima, fora a água. E os caminhões lá, cara, os caras andam a 150 por hora, porque freia, porque é automático, né? E, cara, numa dessa coisa, o caminhão passou em cima de um ciclista.
Outra vez, né, revezamento, no meio do nada, do deserto, o ciclista terminou, continuou o outro ciclista com a van. Esse ciclista resolveu dar a volta para pegar a van que estava lá atrás. No meio do nada, de 0 a 10, zero de possibilidade de passar um carro naquele deserto. E na hora que ele virou, passou o carro. E matou ele. Então, por exemplo, se existe uma possibilidade, para mim, ela pode você surgir. tem que tratar como 10. Porque mesmo você campeão, se um dia você errar, pode ser mortal. Como é que você vai explicar? Você não vai quebrar clavícula, concorda? Você não vai quebrar clavícula fazendo isso daqui, a hora que cair, né? E aqui não é para traumatizar nem nada. Não, é o meu ponto de vista não, sobre... E outra... Ah, mas você está sujeito. É porque é o seguinte, você não sabe quem vem atrás, você não sabe quem aparece. Não, você está sujeito a tudo. Né? Eu fui assaltado única vez na minha vida, 3 meses atrás, com um aluno meu. Nunca fui assaltado. Até falei que ele era o 13, né? Porque ele já foi várias vezes. Eu falei assim, então, na verdade, eu tô com a pessoa errada. 5 horas da manhã, no caminho que eu faço há 30 anos de bicicleta ali na Berrini. Um motoqueiro com um cara do lado, um cara com um revólver desse tamanho, mas ele é revólver. Cara, eu parei. Eu tô aqui, ele aqui, e o cara, perdeu. Eu parei. Vou falar o quê pro cara? Nunca fui assaltado? E outra, eu não tenho seguro de nada. Essa bicicleta que é emprestada, uma marca me patrocina, tá no seguro. Eu não tenho nos meus carros seguro, mas eu tenho na bicicleta porque não é minha. Aí eu parei. E o meu amigo continuou. Não vou parar, e não parou. E a moto esqueceu de mim, ou poderia ter me dado um tiro, mas esqueceu de mim e foi acompanhando ele. Ele não parou, a moto não atirou, né? E eu tô aqui para contar essa história. Ele conta como um grande ganhador. Mas eu poderia o cara podia ter me matado porque o cara coisou. O cara podia ter atirado, eu visto ele morrer, ele tem 2 filhos. Você entendeu o que eu quero dizer? Agora, qual que é a possibilidade de 1 a 10 disso acontecer? Não sei, mas aconteceu. E de eu tomar um tiro? Também, né? Coisas da vida, né? Coisas da vida. Tem que viver, né? Então, ficar em cima da bicicleta, quanto mais tempo eu ficar em cima da bicicleta, maior a possibilidade. Olha o Senna. Não tenho o que falar, né? O próprio Schumacher Você Senna, você quer ser o Senna e ser um cara imortal, mas morrer com 30 anos, ou você não quer construir nada e... Abílio Diniz, com todo respeito, né? Eu conheci o João Paulo Diniz. Ele pedalava comigo, ele é meu amigo, não era meu aluno, né? Pô, ele morreu com 50 anos, cheio de saúde, cara, sabe? E eu como pai, eu quero ser o Abílio Diniz e ver meu filho morrer antes de mim? De forma alguma. Cara, eu entrego tudo que a vida me deu para reverter isso, para não ver isso. Eu não quero ser o Abílio Diniz, eu não quero ser bilionário, mas vida, não deixa meu filho ir antes que eu. Esse é o meu ponto de vista. Então, tudo... A gente vai filosofar aqui... É relativo, tudo, né? Tipo, não tem como a gente mensurar isso, né? Se eu chegar e falar para você que você vai montar na bicicleta, que você vai andar no meio da estrada, que você vai cruzar um país e que de 0 a 10 é 5, aí pode cair matando quem quiser, porque tem a razão de me criticar. E outra coisa que você falou do Senna, o Schumacher, né? Se a gente fazer analogia, o Senna foi correndo, o Schumacher foi esquiando. Exatamente, não tem regra. Não tem regra, essa é a vida. A única vez que eu quebrei o meu protocolo de segurança pessoal, que eu transfiro para o meu profissional, eu não faço, em matéria de segurança, o que eu falo para os meus alunos não fazerem. Eu ganhei uma bicicleta no dia anterior de uma marca que me patrocinava, troquei por um pneu cheio de cera, pneu novo tem cera de bicicleta. E aí acordei, era um domingo que tinha parado de chover, o chão estava molhado. E ao invés de eu entender que aquilo não deveria ser feito, porque eu tinha ganhado do Papai Noel a bicicleta, eu fui lá andar de bicicleta. Não deu 1 hora, eu quebrei o fêmur, eu tenho uma haste aqui. Entendeu? E poder ter batido a cabeça. E não está aqui contando, ou seja, porque foi tão forte que quebrou o fêmur. Uma fratura de fêmur tem que ser muito forte a queda.
E você já ciente que poderia, né? Foi a única vez que eu falei que eu vou sair. Quebrou o protocolo. Quebrei o meu protocolo de segurança que eu replico para meus alunos. Por isso que eu estou vivo. Eu estou vivo porque a vida quer me deixar vivo. Mas por isso que alguns foram antes que eu. Por exemplo, se eu pegar o número de quilômetros de carros que passaram atrás, pro meu lado, aquela conta de segundos, uma fratura de fêmur é nada. É nada. Perto de 30 anos pedalando, trocentos quilômetros, não sei quantas horas ensinar a bicicleta. Mas, cara, como custou caro para mim, 6 meses de... Eu ia lá na academia que você dá pro Fernandão, de andador, de muleta, né? E a minha perna é 70%. Mas você tá aí, né, Ricardo? Tá voltando, esse ano tem competição, vai lá arrebentar. Ricardo, sem palavras, eu fiquei muito grato. Voou e com certeza numa próxima a gente vai... Questões técnicas, tá bom? Eu torço pelo seu sucesso, tá? E que você voe. Eu agradeço de antemão mesmo. Obrigado pelo convite. Galera que ficou até o final aí, agradeço imensamente ao Herbori, Papo Saúde, a todo vapor. Tamo junto. Valeu.